O atraso sistemático dos salários em Moçambique tem sido um problema recorrente, principalmente no setor público, afetando professores, profissionais de saúde e outros servidores do Estado. O salário, que deveria ser um direito garantido aos trabalhadores, é muitas vezes tratado como um favor governamental, criando uma relação de dependência e insegurança para os funcionários públicos. Essa prática, além de comprometer a qualidade dos serviços essenciais, reduz a confiança da população no governo e gera instabilidade social. O pagamento dos salários dos funcionários públicos é calculado com base em critérios como cargo, tempo de serviço e qualificações, sendo financiado por receitas fiscais, empréstimos internos e externos e apoio internacional. No entanto, falhas na arrecadação de impostos, má gestão dos recursos e a dependência excessiva de doações externas frequentemente resultam em atrasos salariais, levando a greves e paralisações, especialmente no setor da educação e da saúde. Professores em greve afetam diretamente a qualidade do ensino, aumentando as taxas de abandono escolar, enquanto a paralisação na saúde colocam em risco a vida de milhares de cidadãos que dependem dos serviços públicos. Os impactos dos atrasos salariais são profundos e vão desde a desmotivação dos trabalhadores até o aumento da corrupção e a perda de confiança no governo. Muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras severas, comprometendo sua qualidade de vida. Para resolver esse problema, é essencial uma gestão financeira mais eficiente, com transparência e combate à corrupção, além de reformas tributárias para melhorar a arrecadação de impostos. A criação de um fundo de emergência para garantir os pagamentos em tempos de crise e a valorização dos funcionários públicos também são medidas fundamentais. A questão do atraso sistemático dos salários não deve ser tratada como algo normal, mas como uma falha estrutural que precisa ser corrigida. O pagamento pontual dos funcionários públicos é essencial para o bom funcionamento do Estado e para a confiança da sociedade em suas instituições. Somente com uma administração responsável e eficiente será possível garantir que todos os trabalhadores recebam seus vencimentos em dia, promovendo um ambiente mais estável e produtivo. Mas como confiar num Estado que não paga salários? Olá, hoje eu venho trazer uma questão extremamente importante, que é aquilo que diz respeito ao salário dos funcionários públicos. Algo que está a afetar Moçambique, está a deixar revoltado bastantes pessoas. Eu no início falei, das 30 medidas dos 100 dias de Venâncio Mondlane, eu comentei sobre essa questão do salário e como isto é importante. Muitos podem achar que não afeta a situação do país, mas como nós, moçambicanos, vamos confiar num governo que não cumpre com aquilo que é o direito do trabalhador, o salário. O salário não é um benefício, o salário é uma obrigação do Estado. O Estado tem dever de pagar aos seus funcionários, mas até hoje, a maior parte dos funcionários públicos não recebeu. E eu estou cansado de ver escolas e hospitais que às vezes os funcionários trabalham sem motivação alguma. Isso afeta aquilo que é a qualidade de vida dos moçambicanos, a qualidade de educação dos moçambicanos, porque as crianças já não estudam como deve ser, os professores não estão motivados. Até às vezes os professores começam a cobrar valores indevidos às crianças. As crianças pagam testes muito caros. No setor da saúde você deve pagar para poder ser atendido a tempo e hora, sendo que isso deveria ser gratuito na maior parte das vezes. Isso não tem acontecido em Moçambique. As pessoas que trabalham no setor público agora já não se sentem seguras. Nos tempos, trabalhar no setor público significava segurança, significava salário em dia, mas desde então, desde anos para cá, os salários têm atrasado de forma sistemática. Os professores ficaram anos sem receber horas extras, os médicos sem receber as horas extras, e os salários não estão a cair nas contas, e isso afeta. Sem contar que os salários às vezes caem de forma faseada. Uma instituição recebe, a outra instituição não recebe. Isso acaba criando aquilo que é um conflito, ou acaba criando aquilo que são questões. Qual é o critério que o governo usa para poder
poder dar a uns e não dar a outros. Essa é a questão que muitas vezes se fazem. Essa questão do salário deve ser resolvida o quanto antes, porque aquilo está a prejudicar muito a economia moçambicana, porque os que compram produtos agora são os funcionários públicos. A maior parte, aliás, o grosso das pessoas que estão em trabalho formal trabalham na função pública. E se o dinheiro da função pública não chega aos bolsos, não tem pessoas a comprarem produtos nas ruas, mercearias, a economia de Moçambique, de certa forma, acaba parando, porque esses senhores são os dos principais atores para movimentar a economia. Muitas pessoas agora dependem do salário daqueles que trabalham na função pública para também poderem receber alguma coisa. Então isso acaba afetando aquilo que é o sistema econômico de Moçambique, faz Moçambique regredir. A questão do salário não deve ser uma questão que nós devemos discutir, isso deve ser ultrapassado. E agora se pergunta, como é que vai se negociar com um governo que não consegue cumprir aquilo que é o seu dever? Inicialmente quer pagar salários. Fica complicado. Nós devemos olhar muito. Eu vejo em muitos debates não se fala dessa questão salarial, mas é uma questão que está a atrasar Moçambique muito. É uma questão que já devia ter sido ultrapassada, percebem? Muitos professores estão a ser devidos às suas horas extras. Eu imagino, se o professor não tem como ter horas extras, como é que vai lecionar com vontade? Porque nós sabemos muito bem que o sistema não tem um número de professores que são necessários para poder dar aulas onde é necessário, principalmente para as pessoas que estudam de noite, que precisam de professores que fazem horas extras para poderem ter as aulas necessárias para completar a carga horária de cada uma das disciplinas. Isso está a ser um problema para Moçambique. Outra questão que surge é se aqueles funcionários de baixo escalão perguntam se os de cima, será que tem esse atraso salarial que nós temos? Será que o salário daqueles que estão em cima chega antes de nós? Porque, na verdade, quando o senhor é líder ou dono de uma empresa, a primeira coisa que o senhor deve fazer é pagar os seus funcionários, porque são aqueles que fazem a sua máquina andar realmente. Os funcionários que são o coração de uma empresa, o coração de uma instituição. Se não estiverem satisfeitos, aquela insatisfação vai refletir sobre aqueles que recebem um determinado serviço. É isso que deve se pensar em Moçambique. Os moçambicanos estão a sentir que o Estado não está a pagar salário no atendimento que estão a ter nos hospitais, na educação que seus filhos estão a ter, nas fichas que tanto se pagam valores altos aqui em Moçambique para poder que o professor consiga valores de transporte para poder chegar ao seu local de trabalho. Isso é que devia acabar primeiro. Percebem? Por quê? Porque, imagina, estamos a reivindicar baixo custo de vida, ok? Isso é muito legítimo. Baixo custo de vida é uma questão muito importante, principalmente para os moçambicanos, que já têm problemas com salários baixos. Agora está-se a reivindicar aquilo que é o próprio salário do funcionário público, que não recebe. Então, isso é importante. Por quê? Porque se deve resolver essas questões o quanto antes. Por quê? Se o governo consegue chegar e satisfazer essas necessidades do povo moçambicano, é possível ter um Moçambique melhor. Porque as pessoas não pedem muito, as pessoas sabem se resolver, mas quando as coisas estão muito altas, as coisas têm um preço elevado, os salários não saem a tempo e hora, as pessoas começam a se endividar de forma sistemática. Aquele funcionário que tinha um compromisso no dia 25 ou dia 22 e o seu salário acaba caindo no dia 7, dia 6, acaba afetando toda a sua logística. Ele pede um empréstimo que geralmente vem com juros, percebem? E os juros acabam coroendo o salário deste funcionário que entra num ciclo vicioso de endividamento. Começa a se endividar de forma cíclica. Ao invés do salário o beneficiar, o salário é só um tapa-buraco para poder fazer uma outra dívida. E começa a se atolar em dívidas. O que acontece? A pessoa não consegue prosperar na vida, não consegue aumentar o seu nível de vida. A pessoa vive na verdade não vive, sobrevive. Porque quando o salário chega, é momento de pagar as dívidas. E quando paga as dívidas, é momento de fazer outra dívida. Então, isso é algo que deve se pensar com muita calma, percebem? O governo deve pensar isto com muita calma. Porque moçambicanos vão sofrer, crianças serão mal educadas nas escolas, não vão perceber a matéria porque o professor está desmotivado, o professor passa o apontamento no quadro, não explica, o professor não tem nem valor, nem sabe como irá voltar para casa.
O professor nem sequer tem um valor para poder ter um lanche, porque há aqueles que cumprem horas extras por mais que não sejam pagas, porque tem um compromisso com o próprio aluno. Mas chega um momento que a pessoa fica saturada. Nós temos sim que ter vocação para lecionar, não é, professores? Temos sim que ter vocação para poder aquilo que é ajudar a sociedade a desenvolver. Então, é isso que os moçambicanos nesse momento estão à procura. Estão à procura de bem-estar, melhores condições, mas isso parte também dos funcionários públicos estarem satisfeitos. Mas vamos perguntar por que bate muito nessa tecla. Você também trabalha, eu não trabalho na função pública, eu simplesmente vejo o que está a acontecer ao meu redor, e isso acaba afetando, porque o que nós estamos a perceber é que, na verdade, Moçambique, para andar, é necessário que o aparelho do Estado funcione da melhor forma possível. Se este aparelho do Estado funcionar da melhor forma possível, os moçambicanos terão a melhor condição de vida. Os moçambicanos serão melhor atendidos nos hospitais, a educação será melhor ainda, o que vai fazer despertar o potencial das novas gerações. Essa nova geração vai estar cada vez mais preparada para lidar com as situações futuras. Mas se isso não acontecer, nós teremos moçambicanos doentes, moçambicanos maltratados e uma geração não bem educada. Isso vai afetar não só o presente de Moçambique, mas também vai afetar o futuro desta nação, que ainda tem muito... desculpa aqui, estou a suar por conta do calor. Que ainda tem muito que aprender. Percebe? Então isso é importante. O governo deve trabalhar esse aspecto da melhor forma possível. Ajudem os professores a desenvolver, ajudem eles a chegar onde merecem estar. Ajudem os médicos a chegar onde merecem estar. Para nós, moçambicanos, podemos cobrar uma saúde e perceber que este médico já recebeu o seu salário. Agora eu vou cobrar os meus direitos. Eu quero uma saúde responsável. Eu quero ser bem atendido. Eu quero ver o meu filho a aprender coisas novas na escola e que tenha ótimos professores. Só assim, nós, o povo, que somos realmente os patrões do Estado, é que nós vamos ter esse reflexo da boa governação daí de cima. Vamos ver o que vai acontecer daqui em diante. Por isso que eu disse que dificilmente vai se negociar sem se pagar o salário, porque muitas pessoas mesmo trabalham na função pública. Coloque nos comentários o que você acha desta situação, por favor. Muito obrigado por estar aqui. Não esqueça, o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Tchau.